A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você estará assistindo esse vídeo, claro, né? Então, essa oportunidade nós estaremos ministrando a aula sobre o cristão e a responsabilidade social, né? Você sabe que responsabilidade social é uma coisa ligada a pessoas, é claro, né? Então, nós vamos ver a respeito desse assunto hoje, tá bom? Já voltamos, um instantinho. Então, meus irmãos, voltando aí com mais essa aula, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade social do cristão e, para isso, tem sempre aquela pergunta que não pode faltar, né? A pergunta de praxe. Você tem se preocupado mais com o seu próximo ou com a extinção das baleias ou das florestas? O que você tem se preocupado mais? Amém? Então vamos em frente. Bem, a responsabilidade social, na verdade, envolve pessoas, né? Envolve pessoas, o meio ambiente, ou seja, responsabilidade social não é só cuidar de baleias, de tartarugas, de florestas, né? Se preocupar com a camada de ozônio. Ih, caramba, será que está acabando? Será que não está? Né? Mas também nós devemos cuidar de nós mesmos, né? E dos nossos semelhantes. Né? Ou seja, não é só se preocupar com poluição dos mares, poluição dos rios, né? Se a floresta amazônica está sendo deteriorada ou não. Claro que nós devemos nos preocupar com isso, óbvio, mas não é só isso, tá bom? Devemos nos preocuparmos com nós mesmos, que é o principal. Se nós não estivermos bem individualmente, imagina, cada um, se não estiver bem, como é que vai cuidar dos outros e ainda do meio ambiente, não é isso? Então, primeiro de nós mesmos. Bem, pessoas cuidando de si, de outras pessoas e ainda do meio ambiente a partir de sua própria casa. Essa responsabilidade social é isso. Pessoas cuidando de si, né, do meio ambiente e de outras pessoas a partir de sua própria casa. Como eu falei, se você não cuidar de si, de você primeiro, ver primeiro o seu lado, como é que você vai cobrar dos outros, né, e participar do desenvolvimento social se você não cuida primeiro de si e da sua casa? Já viu quantas pessoas fazem exigências mil em relação aos governantes, mas ele não cuida da própria casa? Já conhece alguém assim? Não acontece, não é isso? Então, mas como o tema de hoje é o cristão e a responsabilidade social, então nós vamos nos ater mais a ela, tá bom? Então vamos lá. Não, bem, nossos objetivos, eu coloquei como os objetivos hoje nós entendermos o que é a responsabilidade social do cristão, saber para onde deve ser destinada, o que você vai fazer em relação à responsabilidade social, né? Para quem você vai destiná-la e praticar com sabedoria a responsabilidade social para o engrandecimento do reino, não para o engrandecimento próprio, tá bom? Então vamos em frente. Bem, como eu falei, né, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a princípio, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Temos que praticar esportes, cuidarmos da nossa saúde. Se você puder praticar a corrida, o spinning ou coisa parecida, é bom. Por quê? Você tem que cuidar de si mesmo, a princípio, para você ficar bem. A partir do momento que você passou a cuidar de si mesmo e está bem, aí sim você pode passar a cuidar das outras pessoas e do meio ambiente. Tá bom? Do meio ambiente no geral, né? De tudo. Saiba como você deve compartilhar o pão, repartir o pão que você recebe. O pão nosso de cada dia, né? Como nós lemos lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia não é só o alimento. O pão nosso de cada dia são todas as bênçãos, toda a graça que nós recebemos todos os dias. E como você reparte isso?
Levítico, lá em Levítico 19, do versículo 9 ao 10, mais especificamente no versículo 10, quando da colheita da uva, quando a colheita da uva das videiras, né, a palavra de Deus diz o seguinte: aquela parte que cair no chão quando você estiver recolhendo as uvas, você deixa lá. Deixa lá para quê? Para que as pessoas que não possuem nada, que não têm como se manter, que elas possam pegar. Mas eu acho interessante nessa passagem de Levítico, né, desse capítulo 10, que apesar de ser Deus que está falando isso, né, é uma lei, né, um mandamento, ele não fala assim, pegue o resto que caiu e leve lá e entregue para as pessoas que estão precisando, ou seja, para as pessoas mais necessitadas. Ele diz, deixa aí no chão para que eles peguem. Isso nos ensina o quê? Que até os necessitados ele tem que buscar, mesmo que eles não tenham recursos para ter aquilo, eles têm que buscar, né, ir lá pegar, não ficar esperando que as coisas cheguem até as suas mãos. Isso então é um ensinamento maravilhoso que a palavra de Deus nos dá nessa passagem também. Então saber repartir o pão é você repartir na hora certa, né, de forma correta. Como eu falei na aula passada, em relação à doação, você doar com propósito, né? Não é doar de qualquer jeito. Tá bom? Então saber repartir o pão é dessa forma. Você compartilhar aquilo que você tem na hora que alguém precisa, mas de acordo, né? Não compartilhar por compartilhar, tá bom? E não compartilhar o tempo todo para a pessoa se sentir no conforto e não querer sair mais daquela zona de conforto. Então, a obra social do cristão também está relacionada a isso, a compartilhar, a doar, mas compartilhar e doar com propósito, tá bom? Bem, para tudo isso, né, depende o quê? Da nossa atitude. Quando alguém diz que gosta de você e suas atitudes não são condizentes com o que ela fala, de nada vale as palavras. A pessoa diz, não, eu gosto muito, eu amo meu irmão, eu amo meus vizinhos, eu amo os meus irmãos em Cristo da igreja, mas se as suas atitudes ou a atitude delas para com você não são condizentes com as palavras, né, os atos, as ações, então isso não vale de nada. Tem que haver coerência, sempre coerência das ações com aquilo que é verbalizado, né? O ato de amar alguém ou gostar de alguém depende muito da volabilidade, ou seja, da sua vontade. Nós podemos ver isso lá em Efésios 5, nos versículos 15 e 16, e também em 1 João 3, 18. Eu vou ler aqui para vocês. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim, antes seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, ou seja, cada parte desse corpo é importante, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, todo esse corpo junto faz a edificação, faz o aumento do corpo, né? Todas essas partes juntas faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o importante de tudo isso, a gente volta a falar, toca sempre no mesmo assunto. O importante é o amor, porque sem o amor, você não faz praticamente nada em relação ao próximo, ou seja, em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente, você não faz. Porque você vai ver mais o seu lado e esquece dos outros, tá bom? Em 1 João 3, 18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Lembra que nós já falamos que aquele que pratica as boas obras, esse age com fé, porque sem fé você não consegue praticar as boas obras, né? A palavra de Deus diz que a obra sem fé é morta. É isso? Então,
Ou a fé sem obra também é morta. Você diz que tem fé, mas não pratica as boas obras, então ficou 0 a 0, não é isso? Então, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Tá bom? Então, o amor. Amar, gostar, depende da vontade de cada um, né? Como nós lemos aí. Amar ou gostar é igual a vulnerabilidade. Você não gosta de ninguém, nem você ama alguém, se você não sentir vontade, se você não desejar amar essa pessoa. Então, para você praticar a obra social, para você cuidar do seu irmão, para você levar uma palavra para o seu irmão, que a obra social não é só alimento nem dinheiro, né? Mais para frente nós vamos ver que não é só dinheiro. A obra social é você ajudar o seu irmão com um abraço, com uma palavra, né? Ver aqueles irmãos, aquelas pessoas que por um acaso, porventura estão indo para o inferno, né? Estão fora dos caminhos do Senhor, fora do Evangelho, e você ajudá-los a estar nos caminhos, ou seja, você agir de empatia para com aquela pessoa, né? Você se preocupar com ela, né? Isso aí é ação social, né? A ação social do cristão. Você está ligado, poxa, aquele meu irmão está indo para o inferno, ele não consegue sair daquela vida ruim, daquela vida medíocre, então eu vou ajudá-lo com a palavra. Aí a pessoa chega para você, mas pô, você só vem falar isso para mim, eu estou precisando de comida, eu estou precisando de dinheiro. Você pode ajudar dessa forma também. Você pode dar um dinheiro para a pessoa, né? Lembra do que eu falei de doar? Você pode dar um dinheiro para a pessoa, supri-lo com uma cesta básica, mas também passar a palavra, tá bom? Para quê? Para que ele esteja bem, para que ele possa cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, né? Não prejudicar, não gastar muita água, não gastar muita luz, não gastar muito papel. Isso tudo aí você contribui para a manutenção da natureza e do meio ambiente, tá bom? Bem, 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor, né? Aquela carta maravilhosa que fala sobre o amor, uma passagem linda sobre o amor. Então, vamos dar uma paradinha aqui para não ficar muito longo e já já voltamos com esse complemento. Falamos sobre o amor ao próximo. Amém? Então, até já, se Deus quiser.